Vamos falar de tema sério, tá? Falar. Esse daqui, ó. Você conhece esse homem? Esse daqui foi o primeiro vigarista. Não compre nada desse homem aqui, ó. Se você vê ele por aí, 5.000 anos depois, não faça nenhuma negociação com ele. Ele não está vendendo mãe solteira. Enasir, não faça negociações com ele. Esse é pilantra, hein? Veremos o vídeo quem foi Enasir, o primeiro pilantra da história. Será que é isso mesmo? Do canal Estranha História. Um canal excelente que eu indico pra vocês. Por favor, se inscrevam e assistam os vídeos desse canal que são muito bons. Eu tava querendo falar sobre esse cara aí que tá aparecendo na tela, que é o tal do Enasir, né? Na verdade não é não, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas Já descobrimos no vídeo. Mas recentemente tem circulado, né, vários memes em que essa figura aí aparece, esse cara Obrigado por se com tornar olhos esbugalhados, membro, né, Kevin. uma barba longa, as mãos juntas, e associado a esse nome, Enasir, que supostamente foi, e nós vamos ver que isso é verdade, o primeiro pilantra, né, o primeiro trambiqueiro conhecido na história da humanidade, né, documentalmente, historicamente. Imagina você ser conhecido como o primeiro trambiqueiro da história da humanidade. É um feito interessante, tá? É um feito, gente. Mano, porque assim, ele não foi rei, ele não foi, tipo, um monstro que matou centenas de pessoas. Não, ele é conhecido como trambiqueiro, velho. Será que ele se orgulha disso? Lá no pós-vida, imagina, se existe um pós-vida, ele fala, olha o pessoal lá falando de mim, até hoje. Arqueologicamente falando. Mas a história é bem complexa, né? E eu queria mostrar aqui nesse vídeo de onde que vem isso, porque eu fiz um vídeo recentemente sobre o submundo, a ideia de submundo pós-vida na Mesopotâmia Antiga, e coloquei ele na capa, né? E aí muita gente pediu para falar especificamente sobre essa figura e a história histórica mesmo por trás desse meme mesopotâmico. Ele virou meme. Então eu... Um meme mesopotâmico. Nossa, que loucura, gente. E aí, para começar, né? Qual que é a história, então, associada geralmente a essa figura? Antes que eu me esqueça, né? Esse vídeo é patrocinado pela Insider. Então vão lá e cliquem no... Quem quiser comprar as camisas da Insider, usa o link dele. Link do mano aí. Basicamente, a história do Enasir que motivou o meme é o fato dele ter passado a perna em alguns compradores de cobre. Ele vendia cobre, entre outros produtos também, mas ele vendia cobre na antiga Mesopotâmia. E tem várias queixas de clientes falando que não receberam cobre ou então que receberam um cobre de péssima qualidade, diferente do cobre que tinha sido combinado, né? Inclusive tem essa matéria da Forbes, da revista Forbes de 2018, que eu acho que ajudou, né, a popularizar essa história, e ela chama o Enasir de o pior homem de negócio negociante, do século XVIII a.C. Então, de fato, é uma história que remonta... Mas a esquerda querer comprar na OLX, velho. Você viu? Você viu lá, estava barato demais, você não pode levar em consideração. Na OLX, você tem que, né, analisar com cuidado. O vendedor, né, tem que ver... Não é assim, tá barato, vou comprar. O pessoal foi ver lá, ele tinha 1,5 estrelas e quis comprar com ele. É foda, né? Burrice. E vem dessa tabuinha aqui, desse documento arqueológico, que é a reclamação de um cliente do Enasir. Isso é reclamação, cara. cara. Está no Museu Britânico, em Londres, mas foi Mano, eu fiquei com vontade de ir em Londres pra ver isso daqui. Mano, eu queria muito saber ler isso, encontrado ali na Mesopotâmia, mais especificamente no sudeste da Mesopotâmia. Tá escrito assim, ó. Prezado Enasir, vai tomar no seu filho da... Você não me entregou o que... Tá ligado? Na língua acádia, escrito em escrita cuneiforme, como vários outros documentos que a gente tem da região. Só que ele não é tão solene quanto os outros que a gente costuma encontrar, né? Às vezes a gente tem uma tabuinha sobre a epopeia de Gilgamesh, né? O épico desse grande rei e herói Gilgamesh, ou então as tabuinhas do Enuma Elish, que é a história de criação babilônica, né? Esses textos repletos de deuses, de grandes feitos. Não, nesse caso aqui a gente está diante de um documento totalmente trivial, né? Que é um cliente do Enasir, como eu disse, né? Chamado Nani. Caraca, é bem pequenininho, né? Ele né? diz aí nessa nossa, parecia ser um lapo de pedra deste tamanho. Não, ela é tipo assim, cara, como escreve assim, né? E o Enasir falou que estava viajando para uma região chamada Dilmun, ali na Arábia Oriental, e nessa região ele voltou. E tem uma coisa interessante, né, sobre esses achados. A gente pensa assim, caraca, por que a gente acha coisas igual essa? Mano, de muito, muito tempo atrás, e a gente não acha, tipo, os papiros, porque papiro estraga. Então, normalmente a civilização que sobra é aquela que, por
coincidência, usou um meio que é preservado por mais tempo. Aham. Então, nesse caso aqui, o cara usou pedra, né? Ele vai durar por muito, muito tempo. Ah, eu acho que quando eu for falecer, eu acho que eu vou pegar uma pedra, assim. E escrever. Um negócio só de meme, só pra Ah, é verdade. daqui a uns 10 mil anos o povo achar e falar, nossa, olha isso daqui. É verdade. Incrível. Não, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer alguns desse e deixar meio espalhado. Pega um pedaço de pedra, Porque, ó, os pega um historiadores... pedaço de pedra, faz uma... Mas um templo... No Japão já tem um templo da piroca. Isso não... Eles Porque vão o achar. brasileiro é assim, qualquer galera, qualquer coisa tem que ter um desenho de coisa. Mas, ó, dá uma liga. Porque os historiadores, eles falam que uma fonte única não é o suficiente pra fazer história. Aham. Você tem que ter várias fontes diferentes. A gente pode criar vários personagens diferentes falando da mesma coisa que aconteceu aleatoriamente e deixa espalhado por aí. Aí se eles Gente, acharem, a fala gente cria da gente. uma fake news aleatória. Fala da gente, guys. Bora falar da gente? Cada um pega uma pedra aí e coloca o nosso nome contando nossa história aí. 2000 anos depois. Estamos virando chacota. E aí o Eanasir promete, então, cobre de grande qualidade da região ali de Dilmun, só que quando ele volta, o Nani, que é o cliente, manda um mensageiro, um servo, buscar esse cobre, e quando o servo volta não só com um cobre de péssima qualidade, muito diferente do que tinha sido combinado, mas ele também diz que ele foi muito maltratado pelo Eanasir, Ih, né? rapaz. E aí o Nani escreve esse texto, né? Esse textão frente e verso na tabuinha, inclusive Frente e essa verso. aqui Caraca, leque. é a tabuinha transcrita, né? Frente e Então, aqui a verso, gente tem a cara. O cara frente tava com... E o verso daquela raiva. tabuinha de Ficou argila que eu tava mostrando. Então ele escreve esse textão frente e verso e registra essa queixa, né? Inclusive ameaçando o Eanasir, dizendo assim, né, que... Deixa eu pegar o texto aqui. Que o Eanasir falou assim com o servo do Nani o seguinte: se você quiser, pegue o cobre, se não quiser, vá embora, né? Provavelmente depois que o servo constatou a péssima qualidade do material. Então ele foi Olha a maltratado. fofoca. E aí o Nani Olha a sentiu fofoca aqui. aqueles maus tratos como se fosse dirigido para ele mesmo, né? E aí ele escreve, né? Quem sou eu para você me tratar dessa forma, me tratando com tanto desprezo? Você veio até minha casa. Não beija minha mão, não me chama de padrinho. Como assim você me traz com tanto desprezo O dessa maluco forma? inventou o Reclame Aqui. É verdade. Primeiro Reclame Aqui da história. Exatamente. Olha Isso entre homens segura respeitos essa. que somos. Né? E ele fala que escreveu pro Eanasir várias vezes para receber o dinheiro de volta, mas foi ignorado. Todas as vezes os mensageiros voltaram com as mãos vazias. E aí ele diz, né, quem há entre os comerciantes de Dilmun que agiu contra mim dessa forma, né? Só você que está agindo dessa forma comigo. E ele ainda diz, você aprenderá que aqui em Ur, na cidade de Ur, eu não aceitarei de você cobre que não seja bom. Em minha casa, né, na minha região, eu escolherei e pegarei os lingotes, né? Lingotes são essas barrinhas de metal fundido, um por um. Já que você me tratou com Eita, desprezo, paizão. exercerei contra você o meu direito de selecionar o cobre. Então, é Ameaçou o principalmente desse processo. documento, né, dessa queixa aí de um cliente, Ameaçou dessa o reclamação. processo já ao vivo aqui, Eita, ó. já falou, hein? Já jogou que ia processar. E Eanasir nunca mais foi visto depois dessa. Informação de 1700 anos antes de Cristo. Que surgem 1700 esses anos memes, antes de mas mais Cristo. Ou seja, 3.700 anos atrás, quase 4.000 anos ainda, atrás. esse não é o único registro que a gente tem de alguém insatisfeito com o Eanasir, né? Porque você poderia dizer assim, Caraca. é só por causa desse evento pontual, as pessoas dizem que é o pior negociante, né, o pior homem de negócios do século XVIII a.C., ou então que é o primeiro pilantra da história, o primeiro trambiqueiro da história. Não, mas é porque tem vários outros documentos também que trazem vixe. questionamentos, né, à índole do Eanasir. Então, por exemplo, foi encontrada, né, uma casa... inclusive, rapidinho aqui, né? Um mapa só para situar melhor a coisa. Aqui a região da Mesopotâmia, né? Entre os rios Tigres e Eufrates. E aqui a cidade de Ur, né? Como eu disse, no sudeste da Mesopotâmia. E a região de Dilmun é aqui, né? Na Península Arábica, né? Na parte leste. Isso aqui tudo é a Península Claro. Arábica, né? Todo E mundo aqui sabe na isso parte aqui, leste né? você tem Gente, a pelo amor de região... Deus, isso aqui é... Não, isso básico, aqui é né? básico, né, gente? Isso aqui, Isso aqui é quem não básico, sabe básico. da Península Arábica ali, vocês estão malucos, né? Isso aqui é... É droga. O Sei Eanasir todos, zerei descia todos. por essa costa e obtinha materiais diversos, inclusive cobre, para vender, e voltava aqui para a região de Ur, na Suméria, para fazer essas vendas, né?
E aí, beleza. Geografia então, básica, nessa região a Fabi da falou. Babilônica, foi encontrada uma casa, Exatamente. e nessa casa foram encontradas várias, né? Talvez seja a própria casa do Eanasir, não dá para ter muita certeza, Vixe, mas foi Eita. encontrada muita documentação que tinha o nome dele lá. Se eu não me engano, mais de Vixe, 10, é o Reclame Aqui. 12 mais ou menos. Era o Reclame Caralho, Aqui. De paizão. pessoas diferentes, né? Correspondências Tamo junto. daquele mesmo tipo que eu mostrei agora há pouco, do Nani, e algumas delas eram reclamações. Então, por exemplo, tem algumas tabuinhas escritas por pessoas que vêm da parte de um tal de Niganana. Então, por exemplo, tem uma delas que a pessoa que escreve, que é um representante desse Niganana, chamado Apa, ele diz o seguinte: o meu cobre dê a Niganana, bom cobre para que o meu coração não se perturbe. E aí outra carta enviada também da parte de um representante. Carai, Já tá falando o quê? De Eanasir. ansiedade 3.700 anos Olha isso. atrás. Ele falou, ó, Tô, aqui, ó. Meu coração tá palpitando. Dá o meu copo, por favor. Foi aqui que se inventou a revolta, o Reclame Aqui, exato, o processo e Sim. a ansiedade. exatamente. E eu aposto que chegava lá o... Foi nessa época que tudo por causa do Eanasir. Chegava lá o Sedex da época, com cobre, abria, tinha o quê? Pedra, não tinha cobre. Fomos enganados! Era um O cara tijolo. mandando tijolo, velho. É um tijolo. Tijolo. Não era tijolo não, porque Era não era de tijolo. ouro. Achava que era cobre e era um tijolo. Isso aqui Pô, começou. Foda, velho. Hoje em dia, você acha que é do PlayStation? Não. É lá atrás, ó. Desde o cobre. Do Niganana diz o seguinte: que Shamash, né, o Deus Sol, abençoe sua vida. Dê bom cobre devidamente selado a Niganana. Você me fez emitir 10 ciclos de prata. Para que o seu coração não se perturbe, dê bom cobre a ele. Você sabe quão cansado eu estou disso tudo? Nossa! Então essa insistência, né, da cobrança, porque o Eanasir ficava Nossa. enrolando a turma, né? E tem outro texto interessante também que parece ter sido escrito até por um parceiro comercial do Eanasir, chamado Ilsu Elatsu. E essa carta consiste basicamente numa recomendação que esse cara faz para o Eanasir de não passar a perna em uma figura que é o tal do Idin. Ah, entendi. Ele falou assim, ó, pode passar a perna nos outros. Mas nesse daqui, Mas esse nesse daqui é perigoso. foda. Esse daqui é perigoso. Então o texto diz o seguinte: em relação ao cobre de Idin Sim, exija virá até você. Então, um representante desse grande, poderoso Idin Sim, alguém muito rico, né, envia esse representante para buscar o cobre, e ele diz: mostre-lhe 15 lingotes para que ele possa selecionar 6 bons lingotes e dê esses a ele. Haja de maneira que Idin Sim não fique zangado. Olha! Então, Ó a pilantragem o aqui. texto soa, Ó o né, e essa início da interpretação de pilantragem. arqueólogos e historiadores que têm trabalhado sobre esse material, ele parece A uma fofoca de orientação 3.700 pro anos Eanasir. atrás. Isso é incrível. Uma fofoca agir de boa? forma É uma boa Tu fofoca. acha uma fofoca Então boa? pegue 15 lingotes e permita que ele selecione os melhores e de fato entregue esse a eles, né? Então os lingotes que ele selecionar, envie essa remessa, né? Não faça nada aí de, selecionou 6 aqui dos bons, mas na hora de mandar você manda dos piores, né? E aí ele diz: age de maneira que Idin Sim não fique zangado. Então é como se ele conhecesse, né, o procedimento padrão ali do Eanasir, não muito recomendável, e aí por isso ele alerta o Eanasir para que ele não faça isso, porque esse Idin Sim talvez fosse uma figura muito poderosa e poderia gerar algum tipo de represália que prejudicasse não só o Eanasir, mas toda a corporação de mercadores do qual o Eanasir fazia parte, né? A gente sabe que ele fazia parte de uma corporação, né, de uma guilda de mercadores. Então talvez se ele passasse a perna nesse cara, poderia sobrar para todo mundo, né? Mercador chegando, tacando a porrada, quebrando tudo, tacando fogo na casa do Eanasir, cortando a cabeça dele em praça pública. Mano, Rapaz, eu acho que não acabou bem Eu pro acho Eanasir, que- não. mano, Eu acho que não acabou bem pra ele, não. eu acho que até essa estratégia do Eanasir aqui é baseada em nada do que eu tô falando. Eu acho que o outro cara tá falando assim, ó. Já que o cara é poderoso, isso é uma estratégia pra enganar os outros. Entrega os bons porque ele vai falar bem de você e a gente passa a perna em geral. Exatamente. Deu pra entender? Você entrega 6 bons, o cara vai falar que é bom. Ele vai falar, não, ele não me deu nenhum problema. Primeiro que o cara é poderoso. E aí você consegue aqui, ó, ficar É que trambicando. foi o início do que também? Propaganda. É esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide. O cara pega o dinheiro de um, pega o cobre pra vender pro outro, aí pega o dinheiro do outro e vai assim, ó. E vai. Tome tchai. E devendo e pagando dinheiro pro outro pra pagar o outro. É. Mas, ó, sabe o que vocês não precisam pensar 2 vezes? Primeiro, pra dar like no canal e segundo, pra virar membro. Porque esse vídeo aqui a gente tá vendo, quem recomendou foi um membro lá no nosso Discord.
secreto dos membros. Então você pode ir lá tem uma aba assim, ó, sugira um vídeo. E você pode fazer a sugestão, a gente achou esse vídeo lá, por isso que a gente tá vendo aqui. E é isso. E aí, duas coisas interessantes também, né? Uma coisa relacionada ao nome do Eanasir e outra coisa relacionada à aparência dele. Né? Porque eu disse lá no início do vídeo que essa figura que aparece não é exatamente o Eanasir. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas sobre o nome do Eanasir, tem uma coisa que é interessante, O que quê? é que esse nome, literalmente, ele significa protegido por Ea. Né? Ea é uma divindade ali do panteão mesopotâmico, uma das Putz, principais. tá protegendo a E galera ele é um errada. deus conhecido como deus da sabedoria. E é Putz. um deus trickster, né? É um deus malandro. Ah. Que é uma coisa frequente, né, na história das religiões. Que é esse deus sempre cheio de recursos, de estratégias, que consegue vencer qualquer um no argumento, na lábia, ou então numa estratégia mesmo. É como o Loki, né, na mitologia nórdica. tipo por o exemplo, Loki, entendi. É uma figura famosa nesse sentido Existia também. um deus Mas o Ea, trambiqueiro. É, o Ele Loki era esse trambiqueiro deus, também. astuto. O Loki, ele se transforma de Meu Deus. jumenta ou de cavala e tem filho com um outro. Aqui surgiu os coaches. É. Os coaches trambiqueiros. É. Existia o deus Dos coach. coaches trambiqueiro. Aí, ó, vim de curso. Compra o meu curso, compra o meu curso. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Exatamente. Gente, olha como a história ela vai se construindo, né? Olha como vai se A gente fazendo. acha que o ser humano evoluiu, mas putz, Não, a é gente a tá mesma de coisa. 3.700 anos Mesma atrás. coisa. Mesma Casa coisa. muito bem com a história do Eanasir, né? Só para contar uma história para exemplificar essa sagacidade malandra, né, do deus Ea. Tem uma história que é muito famosa na Mesopotâmia, que é a história do dilúvio, que é quando os deuses decidiram acabar com a humanidade sobre a Terra e eles enviaram um dilúvio. Só que o Ea, que fez parte da criação, né, ele é um dos articuladores da criação da humanidade nessa história, ele quer preservar a humanidade. Ele não quer que ela seja destruída pelos outros deuses, como Deus Enlil. Claro, vai vender curso pra quem? Pô, se a humanidade morrer, vai vender curso pra quem? E você viu? Aí o pessoal já faz aquelas teorias. Olha aqui o relógio. Olha o relógio aí, ó. Olha o relógio de pulso. Como ele pode ter um Apple Watch? Como ele pode ter um relógio? Como ele pode ter um Apple Watch? 4 mil anos atrás. Isso daqui é os alienígenas. A gente podia se esconder numa moita lá no Paraná. Aí quando alguém passar, a gente fala, busca conhecimento, busca conhecimento. Tu é gênio, Bilu? Porra! Comanda esse dilúvio. Então, só que ele tinha prometido pros outros deuses que ele não avisaria ninguém do dilúvio. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá e criou um torneio, isso se chama Record of Ragnarok. E aí os humanos ficam batalhando contra deuses, não. Não contaria para nenhum ser humano sobre o dilúvio. Não daria esse alerta, né, para que eles conseguissem se safar. No dia seguinte ele... Ô, humanidade, vai vir água! Só que ele quer fazer isso. Então o que ele faz? Ele desce até a Terra e fala para uma parede perto de um cara. Ele quer informar um cara, né? O Atrahasis, que é o grande sábio. Ele quer informar para esse cara que vai ter o dilúvio, para ele se preparar e se safar numa grande embarcação, né? Colocando várias coisas, várias formas de vida dentro dessa embarcação. Só que ele não pode falar para ele, porque ele prometeu para os deuses. Então o que ele faz? Ele fala para a parede do lado do cara. E o cara escuta, logicamente, né? Ele chega assim e fala assim... Meu irmão, parede, amanhã vem água, viu? Mano... E volta, ó, não falei pra ninguém. Tava trocando ideia com uma parede. Mas ele consegue fazer com que a mensagem seja conhecida por esse herói, né? Culpa da parede que era fofoqueira. Parede é foda, né, velho? Não dá pra confiar em parede. Será que daí que veio o bagulho? As paredes têm ouvidos? Pode ser. Olha aí, ó, você viu? O dilúvio mesopotâmico, que é o Atrahasis, né? Ou Utnapishtim, lá na história do Gilgamesh. Inclusive tem vídeo sobre a epopeia do Gilgamesh aqui e tem vídeo sobre as várias histórias de dilúvio também, caso vocês tenham curiosidade. Diversas, né? Mas voltando ao Eanasir, né? Histórias então o Eanasir é um trambiqueiro, um malandro, protegido pelo deus... É engraçado que os caras fizeram isso aqui, você viu? Eanasir, né? A marca dele. Qualidade de cobres desde 1750 a.C., tá ligado? O melhor da Mesopotâmia. O melhor da Mesopotâmia. O Nani é um mentiroso, não acredito no que ele fala. O Nani! A gente tá em cima, peraí, eu vou tirar a nossa câmera. Mano, aqui, ó. O Nani é mentiroso, não acredito em nada. Muito bom, cara, muito bom. Mais adequado para fazer isso. A questão é que, pela biografia do Eanasir, parece que ele não foi tão protegido assim pelo Ea, não.
porque pela documentação que a gente tem, parece que o Eanasser começou a sua carreira de forma muito promissora. Ele era um mercador que se comunicava diretamente com o Palácio de Ur, né, na cidade de Ur, que eu disse lá. Então no ele era sudeste da peixe grande. Mesopotâmia. Então ele tinha Pablo, um vendedor de obrigado, alto mano. Tamo calibre, né, junto. alto reconhecimento. Só que vai passando o tempo e a gente vê ele em situações cada vez menos lucrativas. Então, ele, por exemplo, ele para de vender, parece que parou, né? Pela documentação que a gente tem, na fase final da vida dele, ele já não estava negociando metais. Ele estava negociando pequenas também? propriedades. Passou e o golpe em tava, todo mundo. negociando Tá dando golpe do terreno. roupas usadas. Golpe do terreno. Então, assim, era um mercado Aqui, ó, vem uma carta promissória, aqui uma carta de financiamento aqui, ó. Caraca, muito menos tava lucrativo do que o passando o mercado golpe de do terreno, metais, né? véi. Então parece que a sua confiança, né, na praça tinha realmente se perdido completamente por causa dos trambiques dele. E ele acabou tendo que ir para o mercado mais discreto, né? E que envolvia Reclame pessoas aqui, né, menos gente? poderosas também. Reclame E, aqui tá aí pra consequentemente, isso mesmo. menos Acaba lucrativo. E carreiras. finalmente, né, sobre a aparência do Eanasser, né, finalmente, que eu anunciei lá no início do vídeo que eu ia falar sobre isso, quem que é, então, essa figura que muita gente associa ao vendedor de cobre mesopotâmico, né? Esse bagulho é muito Primeiro, engraçado. certamente não é Certo. ele. Por quê? Porque essa figura, e a gente encontra essa figura hoje, né? Isso é uma estatueta, não é muito grande, né? E ela tem essas características muito marcantes, que são os olhos muito grandes e as mãos juntas. É Essas muito são engraçada, características que cara. distinguem Engraçado, velho. um certo tipo de artefato, que são os adoradores, né? São estatuetas de adoradores. Elas representam uma pessoa, e aí essa estatueta Meu é colocada no Deus. templo. O cara tomou de graça historicamente. Nossa, coitado. Todo do mundo tá adorador, falando velho. que era Eanasser e não é não. Templo Tá, de um do deus para ficar adorador. próximo ao deus, adorando aquele deus. É como se ela fosse Ah, então, tipo assim, ó, tem o Deus, tipo o santo. Aí pra você não precisar ficar adorando, você coloca uma outra estátua na estátua, pronto. Aí a estátua tá adorando a estátua. É isso. É tipo uma IA conversando com a outra, tá Mano, ligado? eu acho justo. Porque Ninguém tem tempo de ficar. O cara tava muito ocupado dando golpe nos outros. é verdade, Não ele tem já como. coloca uma estatuazinha pra adorar a outra Exatamente. estátua. Incrível, cara. uma Incrível. representação fixa de um devoto, né? Então é como se eu fizesse uma estátua minha para colocar do lado de uma estátua de Nossa Senhora numa paróquia, né? E aí dessa forma é como se isso representasse e tivesse algum tipo de efeito também na economia cultica, né, religiosa, de que eu estou sempre ali. Caraca, mano, é poupar tempo mesmo. É poupar tempo. É, pô. Você vai Agora lá- tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, levar as crianças É pra como, escola. tipo assim, a gente vai lá e faz um bando de estátua pra ficar sentado na igreja. Aí faz um padre estátua, faz os santos e não precisa pisar na igreja mais. O início da terceirização. É a terceirização do trabalho. É o trabalho precarizado da adoração a um Olha. Deus. Fazendo a minha adoração Carai, véi. àquele Deus, né? Então, Caraca, isso é era incrível. uma coisa que era muito comum nessa região, entre quem tinha recurso, claro, para fazer um objeto desse tipo. E essa estatueta que é associada ao Eanassi é uma estátua desse tipo. Então, não tem nada a ver com comércio, não é uma estátua, assim, colocada em praça pública, não é um retrato, Jim, não. obrigado É por um ter, já objeto lembro. cultico, né, que era colocado em templos. Mas não poderia ser o Eanassi, por exemplo, sendo um devoto do deus Ea, nesse caso? Não pode ser, por causa da data dessa estátua. Essa estátua, ela data entre 2900 e 2600 a.C. Nossa, bem Então, anterior. Ela é anterior aí, pelo menos, cerca de 1000 anos, né? Anterior Tomou de a essa graça história toda a da pessoa que venda fez de essa cobre estátua. Caraca, do Eanassi, né? Dos trambiques dele ali no século XVIII. Antes de Cristo. Então, não é o Eanassi. Deus olhando um boneco adorando ele. Eles me amam. Caraca, imagina. Porra, foda. Esse daí, ó. É por isso que os deuses queriam acabar com a humanidade e vai mandar o dilúvio. É verdade. Agora Fala, eu pô, entendo. até eles não estão Agora eu nem mais entendo. pisando no meu Quem tá templo. me adorando aqui? Os Boneco. bonecos. Se eu mandar água, os bonecos não vão morrer afogados, né? Então- Então tá suave. Que sobrem os bonecos. E a gente não sabe quem é. É simplesmente um adorador de algum deus, que a gente também não tem muita certeza quem é. Talvez o Enlil é um palpite, mas assim, não dá para saber com total certeza. É uma estátua que está hoje no Metropolitan Museum, em Nova York. Inclusive, vocês podem entrar no site, vocês vão ver lá essa estatueta descrita, né, como um standing male worshipper, né, um adorador masculino em pé, em posição vertical, né, em vez de estar sentado, por exemplo, que é uma característica também que aparece em algumas estatuetas. Que sentido.
simpático. Esse daqui é Esse muito calvo bom. é muito simpático. Olha lá, ele tá sorrindinho. Eu achei ele simpático. Ele tá sorrindo. E aí ele dá uma descrição. E você vê que ele já pensou assim, ele falou, pô, não vou fazer minha estátua em pé porque ela vai cansar. Uhum. A minha estátua vai ser sentada. Sim. Não vai ficar adorando em isso. pé, ela vai ficar adorando sentada, tá ligado? Descrição breve aqui, fala, talvez seja, tenha sido dedicada ao deus Abu, né? Ele cita também Enlil aqui no texto como um dos mais importantes da Mesopotâmia no período em que foi encontrada a estatueta. Caraca. E também diz, né, que originalmente ela estava na praça do templo em Tel Asmar. Né? Se eu não me engano, isso é em Eshnuna, não lembro agora exatamente. Seja bem-vindo, Rivo. Mas Bem-vindo! qual que é o nome antigo dessa região, né, que está aí como Tel Asmar. Mas então, assim, não é o Ea-Nasser, né? A gente não tem uma imagem desse mercador, como esperado que a gente não tivesse, né? Pouca gente deixou registro em termos de aparência dos templos da Mesopotâmia, só quem realmente tinha muito recurso para fazer isso. E mesmo assim, essa arte também não significa que fosse totalmente figurativa, representativa de como a pessoa era de verdade, né? Até esses Sim. olhos exagerados, não se tem nenhum texto antigo mesopotâmico explicando o porquê desses olhos nessas estátuas, mas a especulação aí é de que Característica isso estética. sempre aparece em contexto religioso, né? É talvez Sempre um símbolo tá da olhando contemplação, Deus, né? ou a ideia de que por meio dos olhos, não sei, tem essa ideia o olho como uma Caraca, janela. velho! Nossa, parece quando pega o Liquify no Photoshop e aumenta bastante o olho, assim, tá ligado? Criação do Photoshop, Olha aqui, véi. é o Photoshop antigo. Photoshop antigo. Olha aí, Igual ó. os pintores pintavam lá as rainhas pra ficar mais bonita, Uhum. né? Aqui é antes até. Ah, antes, É pô. feito na estátua, na 2.900 anos antes. Da alma, né? A gente tem uma relação especial com os olhos. Então, os olhos vidrados ali poderiam ser, não sei. Esse enfim, é né, simpático tipo de também. Esse é acesso, simpático. um Ele tá com portão uma de carinha acesso engraçadinha, não tá? a presença do Deus, né? A glória do Deus inundando a figura ali por meio dos olhos, né? Enfim, especulações que a gente tem a partir do que a gente conhece de história cultural mesopotâmica e de arte mesopotâmica. Mas não há nada certo, mas é uma característica interessante que aparece em muitos outros artefatos arqueológicos dessa região também. Mas é isso, né? Esse é um vídeo só Boa. improvisado aqui para falar sobre esse Ea-Nasser que eu coloquei na capa do vídeo. Tá muito em alta aí nos memes, né? Shitposts mesopotâmicos. Que é uma coisa pra... Shitposts mesopotâmicos. Em todo lugar. Existe uma página de shitpost mesmo. Sabe o que é pior? Apareceu pra mim. Sério? Apareceu no Threads pra mim. Que doideira. O Ea-Nasser apareceu. E eu falei, que é isso, velho? velho? Tinha aparecido pra mim já isso Assim, aqui. Eu não tinha entendido curiosíssimo, né? o contexto. Do nada aparece conteúdo que eu acho que é um vídeo sobre Mesopotâmia sério, eu clico e é uma loucura total, né? Mas enfim, vocês pediram e tá aí o vídeo sobre o Ea-Nasser. Muito bom. E aí eu vou deixar também uns links na descrição do vídeo para vocês acessarem esses textos, né? Esses mapas aí que eu mostrei. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Cara, Muito bom. eu achei incrível esse A vídeo. fofoca de 1.700 Eu anos achei antes de uma Cristo ótima foi fofoca. muito interessante. A pessoa ser lembrada pra história Eu como nunca esperei trambiqueiro. na minha vida que eu ia ver uma fofoca de milhares de anos atrás. Eu tô muito feliz. Eu não sabia que hoje eu ia... Eu sou muito Ter essa feliz. informação. Essa fofoca me deixou alegre. Não é? Foi Deixa eu ver bom. que a humanidade não mudou muita coisa, não. As mulheres chegando em casa. Nossa, eu não acredito. Você não acredita. Eu vi lá a pedra que o fulano escreveu. A tabuinha. Falando do Ea-Nasser. E os velhos falando. Olha, meu filho, cuidado quando você for comprar, porque tem um tal de Ea-Nasser aí. Você já não compre com ele, sabe não. o que ele tá fazendo por aí. Muito bom. Tome cuidado quando você for comprar o seu cobre. Exatamente. Vá pessoalmente, porque aquele ali é trambiqueiro. Eu mandei um servo meu servo voltou chorando de lá. Muito bom.